Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Boa tarde, colegas. Nós vamos iniciar agora a sessão da primeira turma da segunda Câmara de Sessão do dia 15 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Nilson Cavalcante, Luiz Henrique Toselli, Alain Marcel, Gisele Barra, Efigênio de Freitas, Alexandre Evarista e Bárbara Melo. O primeiro processo da tarde é da relatoria do conselheiro Alexandre Evaristo. É o processo Ernesto Flávio Cubim, microempresa, de número 13.853.707/2016-04. Com a palavra o conselheiro Alexandre Evaristo. Perfeito, obrigado, presidente. Agora vai ser uma sequência de processos de exclusão do Simples. O primeiro deles é o item 49 do Ernesto Flávio Cubim. Basicamente, resumindo aqui, teve um ato declaratório executivo da Receita Federal, que existência de débitos dessa microempresa para com a Fazenda Pública Federal, motivo pelo qual o contribuinte foi excluído do Simples Nacional. Ele apresentou a manifestação de conformidade e, alegando substancialmente que suas pendências estariam regularizadas, o pleito foi analisado pela RJ, que manteve a exclusão do Simples. No âmbito do recurso voluntário, ele vai dizer que ele não é juízo tributário, ele é cabo do auto de infração, o que embasaria a sua exclusão do Simples Nacional, né, que é esse auto de infração. Então, diante desse entendimento, não caberia, obviamente, a exclusão dele simples, e que ele teria feito suspense. No caso concreto, agora passando por voto, em que pese eu tenha me esquecido aqui do contribuinte, formalmente é que ele estava com os débitos perante a Fazenda Pública Federal, o que é motivo para encerrar a sua exclusão do Simples. E diante dessa exclusão simples com base em esses débitos, eu entendo também não se aplicaria a denúncia espontânea, que eu trago o teor 48 CAF, que é a essa penalidade decorrente do atraso da. Por quê? Na verdade, esse débito que estava aparecendo era multa de GFIP, pela falta de entrega de obrigação acessória. Então, diante do exposto, eu voto pelo conhecimento e não provimento. Então, infelizmente, a empresa comeu bola aqui, né, com base da existência dessa multa pela falta de entrega de GFIP. Ainda que ela tenha regularizado depois, não consegui enxergar uma maneira de... É isso, é como voto. Perfeito, doutor Alexandre. Então, claro que o motivo da exclusão, né, que determina a exclusão, ele tinha o débito da GFIP, e esse débito não foi pago, e ele disse que entregou a declaração de forma mais espontânea, mas isso não exclui a penalidade, né, está fora do artigo 138. Colegas, comentários, alguém que fazer um comentário? Não. Bárbara. Doutora Bárbara. Obrigada, presidente. Alexandre, uma dúvida, que eu tive um processo semelhante a esse. O contribuinte alega que não teve ciência do ato declaratório executivo? No recurso voluntário trouxe essa alegação também. E o comprovante da instituição do ADE? Porque o meu não tinha. Deixa eu achar aqui, não lembro de cabeça. Deixa eu só um minutinho. É bem parecido com esse, e eu não achei comprovante. Até do PJ falar, mas sabia. Mas comprovante alto, entendeu? E o só aquele caso na própria caixa eletrônica que na verdade acho que ele não aqui não, mas
Deixa eu ver aqui. Exatamente. A ciência impulsou a caixa eletrônica para foi para a postal. E quando ele faz a adesão, automaticamente ele está dando a ciência pela caixa postal eletrônica. Mas isso não comprova de que mesmo seja caixa eletrônica? Vai para a caixa dele. A caixa dele. Falando assim, processo nosso, não aparece o comprovante de ciência eletrônica. Falando, olha, Deve ter, né? Normalmente tem um item que fala que aquilo foi aí passou não sei quantos dias, foi. Sim, exatamente. Que não tinha caixa eletrônica e tal. Como precário. Tem os recursos. Tem que. Eu não há nada de dúvida. Porque assim, ele, ainda que seja na caixa, seja automático, quando você adere ao domicílio tributário eletrônico, na mesma linha eles têm que colocar no processo, bonitinho, mesmo para o ato declaratório, porque eu tive situações análogas e na época eu acabei fazendo uma resolução para confirmar isso, tá? A proposta no meu é exato essa, porque nos autos. Eu também não estou encontrando por enquanto, não, viu? E na resolução, no caso do meu, voltou realmente na minha. Eles conseguiram estar ainda que fazendo a interrogativa. Faz muito tempo, não estava nem essa coisa que faz. Acho que foi um dos primeiros casos. Contribuinte. Questão especialmente a data, não, ele deixou no fato de que o sistema normalmente as alegações que eu tenho visto no sentido de ele não se questiona isso exatamente, mas a conter disso. Não, na folha 44 aqui, que é o recurso voluntário, fala claro que ele não recebeu o de exclusão do Simples Nacional, foi apenas postado no DTE, né? E o contribuinte não seria optante pelo DTE, portanto ele não teria sido cientificado. Então ele expressamente ele não chega em âmbito das datas, né? Mas ele o Simples Nacional já é automática, sabe? Diferente. É diferente. Tudo bem, gente, é automática, mas aparecer processo. Mesmo que é instante pelo DTE, não tem aquela telinha que foi entregue no detalhe. É isso que está falando. Entendi a situação. Vamos ver se tem um tempo. Vai estar discutindo algo dele, né? Todo da Bíblia também, porque essa informação estranha pelo menos normalmente discutem, né? Chama tudo de eu não sei, não. Só por enquanto, a palavra. Pois não, doutor. A própria impugnação diz que tomou ciência. O primeiro parágrafo da impugnação diz. Aliás, não o contribuinte, que o contribuinte faleceu, né? Então, o responsável, que é o inventariante que diz. É Flávio etc, que falecia ao ter tomado do TE, ciência do termo de exclusão do Simples Nacional, da CAPITAN, e concordando com a exclusão o auto de infração tal, que o contribuinte não recebeu, sendo mesmo apenas posteriormente pelo DDE. Portanto, não foi identificado o efeito auto de infração, motivo pelo qual foi exposto esse sério. Então, aqui seria um termo de exclusão, né? Seria um auto de infração que está exigindo a multa. Eu
estou achando que É o termo de exclusão, né? é o termo de exclusão. Então, assim, se isso que foi cientificado e, a partir disso, ele apresentou uma impugnação, tem investido, essa impugnação foi apresentada, eu creio que aquilo não é necessário, assim, a tela do comprovante de que ele tomou ciência. Eu acho que entendi o seu ponto. Nesse caso aqui, ele menciona expressamente, né? Isso é semelhante quando o contribuinte impugna o auto de infração. Como é que ele impugnaria algo que ele não tomou ciência? E eles vêm se defendendo, né? Assim, eu fiquei sabendo só muito tempo depois do que se trata, quer dizer, essencialmente de defesa aí. Talvez isso é que o processo não tenha existido essa pelo acesso, né? Acesso, na verdade, o sistema Olha, o artigo, o parágrafo 26 da 97 e 84 diz claramente o seguinte: as ações serão nulas quando são das legais, mas o parecimento administrado não estão em validade. Exatamente nessa linha. Se o contribuinte compareceu ao processo, vai dizer que não tomou conhecimento, tá certo? Se é legal, é outro motivo. Se ele questiona, esse é o parágrafo 5º da 97 a 84, que se aplica subsidiariamente a gente. Bom, mas isso não é um caso, né? Isso não foi nem essa dúvida, porque a Bárbara citou outro processo, não é isso? Só voltando, sendo objetivo ao caso concreto, hein, Alexandre? Exatamente. Pode passar para frente, eu acho que já... Não, acho que, assim, com relação a esse caso, de fato, é a primeira vez que eu estou enfrentando, são bem importantes aqui, até para a forma dos nossos juízos. Mas para esse caso, eu acho que essa posição que o Neilson colocou, de fato, ele ressaltou. Então, vou manter o meu voto aqui. Então, o meu voto está sendo por conhecer e negar provimento a recurso voluntário, mas sem prejuízo de, em outros casos... Não, por caso são outros casos. Outros casos sim. Fazer voto para analisar outro caso é impossível, isso, né? Tá certo? Isso. Bom, colegas, alguém quer fazer algum comentário? Podemos iniciar a votação? Bom, então, já que todos silenciaram, doutor Neilson. Doutor Tozelli. Presidente, é uma lei que me incomoda, mas está na lei essa previsão de existência de débito cuja exigibilidade não sustentável realmente é a causa da exclusão batidista. E às vezes é uma multa por atraso da GFIP de R$500. O contribuinte nem sabe que demora, mas o fato é que está na lei mesmo. Então, com dor no coração, eu acompanho o relator. Perfeito. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutora Gisele. Está mudo, Gisele. Eu ainda estava dando uma olhada no processo, em que pese, né, senhores, eu também entendo a manifestação, eu entendo que o ato declaratório é um procedimento formal quando envolve o simples, que é inequívoco, deve ser inequívoco no processo que o contribuinte recebeu, isso na mesma linha do domicílio tributário eletrônico, e causa incômodo, porque a gente implica em cerceamento do direito de defesa. E ainda que ele tenha vindo apresentar a manifestação de inconformidade, como justamente o motivo da exclusão é essa questão da GFIP, e depois ele veio, né, demonstrar que ele tentou regularizar, eu não tive tempo ainda de ver se é legal. Então, eu realmente, por conservadorismo, abriria divergência para converter em diligência para fins de verificar efetivamente. Então, doutora Gisele, vota no sentido de conversão do julgamento em diligência. Ok? Doutor Efigênio. É aquilo que o Tozelli falando, Duralex, Redlex, né, Tozelli? Mas eu acompanho o relator. Doutora Bárbara.
Oi, presidente. Não, eu estava dando uma olhada aqui nos autos, inclusive esse início que da impugnação apresentada está até meio confusa. Parece que ele copiou e colou que, tendo tomado por mência do termo de exclusão do Simples Nacional número tal, datado de tal, e não concordando nenhuma hipótese com a exclusão pela irregularidade, que é o auto de infração número tal, que o contribuinte não recebeu, sendo o mesmo sido apenas postado no DTE, e o contribuinte não é optante pelo DTE, portanto, não foi cientificado do referido auto de motivo pelo qual o mês pouco se segue. Eu não sei se esse início, que ele fala tendo tomado por meio do DTE ciência, ele está simplesmente copiando e colando. Eu não estou muito segura que ele estava ciente disso, não. Eu vou acompanhar a Gisele nesse caso, presidente. Ok. Só anotando aqui, eu voto com o relator, tá certo? Deixa eu só preparar aqui o resultado do julgamento. Bom, voto com o relator, claro, é pertinente essa colocação do doutor Gisele, eu sempre procuro buscar alguma forma de ajudar o contribuinte em situações é permitido perante a lei, está entendendo? Existem alguns casos até que eu permito, por exemplo, ele pediu uma revisão do débito, aquele despacho da decisão da revisão não saiu naquele período, mas depois ele prova que naquele período aquele débito era indevido, ou então ele pagou com um DARF errado, às vezes ele emitiu DARF. Essas situações eu entendo que é possível, sim, a gente aceitar, tá entendendo? Que há alguma coisa de embasamento legal. Infelizmente não há, e a gente realmente acha que é desproporcional, mas foge dos nossos poderes decidir essa situação, ok? Eu vou só aqui dizer para os senhores como é que eu estou anotando. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Vencidas as conselheiras Gisele Barbosa e Bárbara Melo Carneiro, que votaram no sentido de converter o julgamento em diligência, é isso? Para fins de verificar a efetiva. No sentido de conversão em diligência, para o comprovante isso, como é que deixa aqui para anexão aos autos? Do comprovante de intimação eletrônica. O comprovante de ciência do ato declaratório executivo número tal. Tá, depois eu pego o número do ato declaratório. Então ficou assim: vencidas as conselheiras Gisele Barbosa e Bárbara Melo Carneiro, que votaram no sentido de conversão do julgamento em diligência para anexação aos autos do comprovante de ciência do ato declaratório de exclusão. Perfeito? Perfeito. Deixa eu salvar aqui e vamos para frente. O próximo processo também é do doutor Alexandre. O contribuinte é o Interquality Marília Entada, processo 13.830.722.2015-93. Com a palavra o doutor Alexandre. Perfeito. Esse também é um caso de exclusão com base no fundamento de débitos com exigibilidade suspensa. Nesse caso, tem cientificação por edital, na folha 54, e o contribuinte, no recurso, ele pede a nulidade, na verdade, do termo de exclusão do simples, pois não haveria uma especificação dos artigos de lei e legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. Então, é um pouco mais genérico ainda do que o anterior. E no caso concreto, também diferente, os débitos, eles diferente do outro caso, que os débitos foram regularizados ali, né? Nesse caso, os débitos continuam em regularização, né? Então, continuam sendo discutidos. Então, também voto pelo conhecimento e não provimento. Senhores, a palavra está facultada. Alguém quer fazer algum comentário? Então, esse aqui, a Bárbara. Como sempre. Não, para de rir, FG. Tô com minhas dúvidas. E, ó, você fica. Não, se no anexo
tem a discriminação dos débitos que estavam com exigibilidade suspensa. Minha dúvida é essa, porque tem uma súmula que fala que é nulo. É porque, assim, simples para mim é complexo. Também. Então, assim, com essa leva que eu comecei a estudar mais simples. Mas teve um outro voto que eu fiz aqui, e que o problema é que o ato declaratório de exclusão só falou que tinha pendência, só que não elenca as pendências especificamente. Tem uma súmula CARF nesse sentido, que é nulo. A súmula CARF é um simples federal, viu? Se não me falha a memória. Procede realmente. Não, é porque esse falha ocorria na Simples Federal, corrigindo. Mas isso não. Mas não, eles não colocavam, entendeu? Então é por isso que cai muitos lançamentos, muitas fusões, virou essa memória, essa súmula é o simples tal, mas essa falha foi corrigida também em função entendi. Mas só afirmando agora, aqui na folha 13, os débitos, tá? Perfeito, então ótimo. Nesse caso tem abertura, sim. Entendi, deixando que eu ainda estou aprendendo. Assim. Nós todos, né? Senhor presidente. Pois não. Só para acrescentar a informação, devido a esse problema aí que houve, e teve um ano aí que todas as exclusões do Simples foram anuladas, para a DRJ, foi uma briga grande entre a Receita e o Comitê Executivo, mas aí o que acontece? Os atos de exclusão vieram com link na internet aos débitos. Então, se der uma olhada no ato de exclusão, né, tá nas folhas 12, ele vai dizer, olha, os débitos, a relação dos débitos deverá ser feita federal na internet, no endereço eletrônico, e põe aqui nos itens tais. Teve uma época toda discussão sobre se isso seria válido, uma maneira válida de ciência, mas como é uma maneira certa. Então, eu entendo que só essa referência, essa possibilidade, aí já é suficiente para suprir essa novidade citada. Só para acrescentar aí ao debate. Obrigado. Professor, podemos votar? Todos votam com o relator? Sim. Eu também voto com o relator, tá certo? Então ficou aqui, ver se está correto. As acordos meios do colegiado, com unanimidade de voz, ser o recurso voluntário e no mérito, negar provimento. Correto, Alexandre? Corretíssimo. O próximo processo é o de número 51, o contribuinte é o Martim Auditoria Fiscal, Sociedade Simples Limitada, ME, número 11.080.728.904, 2016. O relator também é o doutor Alexandre Evaristo, a quem eu passo a palavra. Exatamente. Deixa eu só lembrar desse daqui, que eu tenho um número de cabeça. Salvo engano, esse aqui teve 2 motivos para o desencadeamento, exclusão. Mas o contribuinte aí é qualificado, de auditoria fiscal. Em casa de ferreiro, é espeto de pau. Deixa eu ver. Então, caso foram ultrapassar a receita acima emitida e também por ter como atividade principal tanto serviços mediante mão de obra. Também teve, nesse caso, notificação por meio postal, então está mais tranquilo. No âmbito da defesa, né, a recorrente ela afirmou que teria que ser levado em conta exclusões em virtude de serviços cancelados, e se fossem levados em conta tais cancelamentos, não teria ultrapassado a receita.
também faz esses novos efeitos só a partir de janeiro do ano subsequente. Também com relação à fiscalização de mão de obra, a empresa ela informou que os empregados da manifestante não ficam à disposição da empresa contratante, só quando tem um serviço necessário específico e depois retornam, né? Então não seria cessão de mão de obra. A DRJ ela julgou mantendo a exclusão do Simples. A recorrente ela interpôs o recurso voluntário, pedindo desde a nulidade da decisão recorrida, porque teria um descumprimento do número de julgadores, porque um dos julgadores teria se ausentado durante o julgamento na DRJ, bem como repisa os argumentos trazidos na impugnação. Então, partindo para o voto, né, o recurso tempestivo atende os demais requisitos de admissibilidade. Com relação à nulidade, essa não merece prosperar, porque foi alcançado o quórum mínimo ali, ainda que tivesse um dos membros da turma. No Região Mérito, eu também entendo que houve aqui, né, as receitas que foram objeto aqui de passar do limite, não teve essa comprovação, não me pareceu claro que o argumento dela, ela não conseguiu comprovar o argumento dela, ainda que o argumento dela tenha sido interessante, né, em relação aos cancelamentos. E ela não trouxe novos argumentos, né, a não ser a nulidade, e nem novas documentações para o âmbito do recurso. Então, eu conheço, mas nego provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Eu estava olhando aqui, doutor Alexandre, para passar a palavra para os colegas. Corrido da DRJ Fortaleza e da TCU fui presidente. Mas eu consultei agora, que eu não participei dessa sessão. Até a Olívia, que era minha substituta, e o voto do relator é o Mauro Sérgio. Então, não existe nenhum impedimento de eu participar dessa votação. Na verdade, presidente, ainda que você tivesse participado, se você não fosse o relator, você poderia participar novamente. Exatamente, obrigado, eu poderia participar. Mas aí foi consultar, falou terceira turma da DJ Fortaleza, e eu estive lá até o ano passado, mas tudo bem, né, de forma alguma. Senhores, comentários aí, o voto do colega Alexandre. Ninguém se pronuncia, então todos votam com o relator, é isso? Eu também voto com o relator, então ficou acordo os membros do colegiado para unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Correto? Correto. Perfeito. O próximo processo da pauta está Assistência e Serviços Funerários Limitada, ME. Processo número 13.951.720.088, 2015-77. Também é da relatoria do doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Perfeito. Nesse caso, a inclusão do Simples foi a inclusão de uma atividade econômica vedada, tá? Então, o caso ele é diferente dos anteriores. E aí, o grande ponto para mim, também é a primeira vez que eu analisei um caso do gênero, e aí eu entendo que de fato houve a inclusão do KNAI ali, de uma atividade que seria vedada, mas não houve comprovação de que essa atividade que seria vedada foi prestada. Então não houve emissão de notas fiscais. Então, nesse caso, eu estou entendendo que daria para entender que não houve a prestação dessa atividade vedada e, como consequência, eu conheço e dou provimento ao recurso voluntário. Então, é uma questão um pouco fática ali. Formalmente, de fato, teve a inclusão dessa atividade que é vedada. No entanto, eu não vejo aqui a comprovação.
Esse é o da Prestar agora, né, que nós estamos falando. Isso, é o da Prestar. Pois é, o da Prestar também é da terceira turma do VJ. Deixa eu dar uma olhada se eu fui o relator, tá certo? Porque eu pedi, só um minuto. Não, presidente. Relator foi o Mauro Sérgio. Mauro Sérgio. Então, deve ter sido a mesma sessão. O Mauro Sérgio, o presidente, foi a Olívia. Doutor, você pode me corrigir. Pode falar. Eu acho que ia falar isso, né? Porque houve uma operação no regimento, né, um tempo atrás, agora você foi diminuído um pouco o alcance do impedimento, só impedimento quando o julgador ele é relator em ambos os processos, não é isso, Ana? Ou seja, só impedimento se você for relator no processo de primeira instância e relator no processo de segunda instância. Para isso não tem impedimento, só engano. Pode... Eu estou olhando aqui o artigo 42 do regimento interno do CARF. O conselheiro está impedido de atuar no julgamento de recurso aí tem aqui o parágrafo 3º. O conselheiro estará impedido de atuar como relator, estará impedido de atuar como relator, ofício voluntário ou recurso especial, em que tenha atuado na decisão recorrida ou no julgamento dos embargos contra impostos, como relator relativamente à matéria objeto de recursos. É isso mesmo. Então, impedimento é só por relator em ambos. Isso. Então, no caso, não tem problema, foi o Mauro Sérgio, né? O colega Mauro Sérgio. O relator de voto vencedor, no caso. Sim, em relação àquela matéria, você viu isso, o relator da matéria está sendo questionado. Né? Perfeito. Então, não foi o caso, voltando aqui você está dando provimento. Eu tenho algumas dúvidas, porque eu sei que tem uma súmula do CARF, isso que eu estava querendo olhar, que faz o seguinte: quando o ato do declaratório de impedimento, não sei se é de impedimento ou exclusão, toma por base só o contrato social, ele não analisa questões. É isso que eu estou querendo abrir aqui. É a 134, presidente, eu ia falar isso. Não, pode falar. A simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal, aí é federal. É o antigo. Não resulta na exclusão do contribuinte, se é necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução da atividade. Que era a minha pergunta. Perfeito. Eu não tinha visto súmula. E meu voto está sendo federal. Não, é nacional. Para mim, nesse caso, eu vou pela inteligência da súmula. Não, vê bem. É porque existiam algumas razões na legislação anterior, que teria que ser verificada na nova legislação. Eu acho que não se aplica. Você pode, talvez não mude nada até o voto, tá entendendo? Não mude nada até o voto, mas talvez não se aplique. Eu estou vendo aqui na palavra que o doutor Toselli pediu a palavra, depois, só pela ordem. Eu vou só concluir rapidinho, eu passo a palavra para o Toselli, para a Gisele, e a gente continua o debate. Então, só nesse sentido, se a súmula foi para o federal, não foi à toa. O pessoal não se não, é porque tem algum detalhe diferente. Não. Doutor Toselli, presidente, só reiterar o uso da mãozinha, falar que ainda as conversas estão meio atravessadas. Olha a câmera, para você ter uma ideia, a gente está fazendo nas duas sessões aqui. A gente realmente a mãozinha, você não fazia, fazendo até coisa, a da Vênia também, fazer a rodada de votação para formalizar, está sendo filmado de votação em bloco, vamos recuar, fica mais claro qual é a posição de todo mundo e firmar. Eu sei que a prática, mas só para registrar tudo bonitinho, que isso aqui está tranquilo. Tá sendo gravado. Obrigado, presidente. Mérito, curioso que eu também disse, eu acho que é matéria, pelo menos para mim também é um pouco novo, esse mundo do cinto. E você vê como que é o critério da administração pública na aplicação de atividade. Ele faz como instrumento pelo que sai. Então,
a gente tem um termino que na visão da fiscalização, que tem o ônus de provar a aplicação ao código concreto, ele fica numa posição cômoda, usar a prova que eu contra ele, assim, olha, como você colocou aqui KNAI, você faz isso. E transfere o ônus para o contribuinte e passa a ter uma negativa de falar, não, como na prática o contribuinte que não fez aquilo? É a prova diabólica, a prova negativa, a prova impossível. Então, assim, eu nem sabia dessa súmula, até agradeço a doutora Bárbara, porque eu vou incluir isso em alguns votos meus. E, presidente, eu também acho que não é porque a súmula restringe a Simples Federal que ela deixa de ser aplicável para o Simples Nacional. Aqui é a racho, né? É a razão, é o que o nosso colegiado sempre fala da inteligência da súmula. Se no Simples Federal o contrato social devia ser usado como prova contrária contra o contribuinte, porque usar nacional. Eu acho que a gente estaria fazendo uma interpretação literal de súmula, sendo a essência dela totalmente aplicável aqui. Então, aqui, a questão da validação, já que o ônus de provar quem fez aquilo é físico. Não contribuinte provar que não fez aquilo. Cabe a risco provar que ele prestou. Como que você faz isso? Eu peguei por exemplo, foi muito bom. O fiscal um fornecedor, achou um contrato que o contribuinte fez empresa contratar e instigou as características do serviço de obra. E a partir dessa investigação, o fisco trouxe, além do KNAI, além do contrato social, a nota fiscal, o contrato e a declaração de quem o contratou. Aí sim é um trabalho bem feito. Mas me incomoda muito você falar, não, como você colocou no KNAI, você faz. Aí agora eu penso assim, quer dizer, então, se eu não faço, ou seja, hoje a gente sabe que classificar no KNAI, uma mesma atividade, às vezes ela é passível de 2 ou 3, então eu vou escolher uma que o fisco entende que não está na lista de aplicação, vou colocar lá, então passa a ser a formalidade, algo mais do que a própria materialidade. Então, é só isso que eu queria registrar, ninguém está com a mãozinha. Presidente, você está mudo, desculpa interromper. Como ninguém colocou a mãozinha, eu vou adotar a sua sugestão, que é perfeitamente plausível, e é o que eu penso também de só brasileiro que levantar a mãozinha. Isso eu não tem dúvida. Às vezes eu me perco um pouco, porque eu trabalho com outras telas fazendo data, mas isso está acolhido plenamente. Algum conselheiro mais quer se manifestar antes que eu passe a votação, que eu também vou citar novamente. A mãozinha, estou vendo o doutor Neudson agora. Eu não vou falar, as minhas palavras já foram as do doutor. Então, nós temos o doutor Neudson, a doutora Bárbara e o doutor Alexandre, tá ok? Pela ordem, doutor Neudson, depois a doutora Bárbara, depois Alexandre, e a palavra está facultada. Ok, obrigado. Eu também entendo, já votei em N processos de exclusão do Simples, né, em que a exclusão se dava apenas por conta do KNAI, e votei em N processos no sentido de uma falta. Agora, realmente, assim, existem, devido a isso ter acontecido, a situação não avançou. E o voto da DRJ, ele está muito, digamos assim, muito direto nesse sentido, de que, em relação ao Simples, essa nova legislação em relação ao Simples Federal tem diferenças em relação ao Simples, o primeiro Simples, né, para o Simples. E aí, o voto da DRJ eu acho muito, muito bom, quando ele aponta uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, que diz: se o contribuinte é optante pelo Simples, ele é optante pelo Simples, ele altera o contrato, né,
contrato social dele para incluir uma atividade que não é admitida no Simples, essa alteração equivale a uma comunicação de exclusão do Simples. Certo? Então, isso é um pedaço importante na legislação. Veja que aí é uma situação diferente. Né? Já era o Simples, ele altera o contrato para incluir uma nova atividade que é defesa no regime do Simples. Certo? E eu acho importante a gente tem que observar isso, que é o caso. Só que, nesse caso específico, e aí eu acho que a decisão da DRJ não foi boa, não foi bem na minha avaliação, porque conforme está descrito aqui na decisão da DRJ, o contribuinte foi dia 13, certo? De janeiro de 2015, e já no dia 14, ele reverteu, certo? Ele social essa atividade no dia 13, no dia 14 ele excluiu, certo? E aí a decisão da DRJ não, ele passou um dia exercendo essa atividade, então tem que excluir mesmo. Então eu acho que aí é que não foi bem, e para mim está claro que foi ruim, ele não poderia, certo? E aí ainda tem um detalhe, né? Só foi registrado a primeira alteração, que é em 10 de março, ou seja, 2 meses depois, né? E a primeira alteração. Então, aqui, eu acho que é uma questão de razoabilidade, eu acho que uma empresa não deve ser excluída do Simples, porque ela passou um dia com o KNAI, que é a defesa, no seu contrato social, entende? Então, é uma situação bem específica desse contribuinte aqui. Eu salientar essa realidade enfática aqui no presente processo. Obrigado. Perfeito. Agora a doutora Bárbara, depois o doutor Alexandre. Mais alguém com a mãozinha? Sim, o doutor Efigênio também, né? Então, Bárbara, Alexandre e Efigênio. Obrigada, presidente. Foi bom porque o Neudson antecipou um pouco o que eu ia falar sobre essa questão da resolução número 94 do Comitê Gestor do Simples. Agora, a minha pergunta é, a gente está vinculado à resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional ou não? Essa resolução aí, ela tem como base o artigo 30, parágrafo 3º da lei complementar, viu? Eu acho que essa aí não criou alguma coisa específica, não. Tem que olhar não, porque... É força de lei. Pra gente? É pra gente? O Simples tem força de lei. Porque olha só, para mim ela tem o próprio artigo 17 da Lei Complementar 123, porque no artigo 17, que é não poderão recolher os impostos, aí elenca uma série de incisos, e o verbo que o legislador utiliza é exerça atividade de produção, ou exerça determinada atividade. Aí vem a resolução do Simples a pretexto de regulamentar a 123 e fala, olha, a iniquidade econômica vedada a opção pelo Simples Nacional. O que a lei complementar utiliza é exercer a atividade. Por isso que, na minha percepção, a fiscalização deveria comprovar o exercício da atividade. Aí vem a resolução do Simples e, para mim, ela está alargando a hipótese de vedação, que é a mera inclusão de atividade. Por isso que eu estou perguntando se a gente é vinculado à resolução do Simples, que isso aí eu realmente não sei. Vamos continuar aqui, quem pediu a palavra na ordem, depois sou eu. Perfeito. Não, na verdade, o meu comentário é bem breve, é mais ouvindo as proposições dos colegas, eu vou fazer breves alterações no meu voto. Eu acho que essa montou agora é importantíssima. O artigo 17 ele fala em exercer. Exercer, para mim, é efetivamente, não é só constar no KNAI. Então, eu vou colocar esse dispositivo que acho que é bem relevante. Com relação à súmula, talvez não tenha ficado claro lá atrás quando eu
eu não ia me fundamentar na súmula. A súmula ela ia ser um reforço, né? Ainda que ela tenha sido desenhada à luz do Simples Federal, mas eu acho que é um reforço argumentativo, porque a lógica dela pode se aplicar, ainda que tenha as particularidades de cada um dos sistemas, pode ter evoluído. Acho que é um pouquinho diferente daquele outro caso, é um reforço argumentativo mesmo. É isso. Doutor Efigênio. Presidente, eu até pensei que o doutor Neudson fosse fazer menção a um trecho do acordo, na linha daquilo que o doutor Tozelli disse, que é uma espécie de inversão da prova, e do contribuinte teria que fazer uma prova diabólica, uma prova negativa. Porque, veja bem, ali, como o Neudson disse, foi questão de alguns dias. E aí o contribuinte ele apresentou algumas notas fiscais tentando fazer prova. E aí o que a DRJ diz? Quanto às notas fiscais cujas cópias foram apresentadas, não permitem que se ateste com segurança o não exercício da atividade. E aí mais embaixo, peço licença só para ler um pequeno trecho. Ele fala o seguinte, citando a atividade que poderia haver um conflito, ele vai falar o seguinte, pode muito bem estar contida dentre os itens que são oferecidos no tal funeral completo. Ou seja, eu esclareço de forma clara para o julgador, mas espera aí, nós estamos aqui diante de uma situação que quem tem que fazer essa prova, entendo que é o fisco. O fisco tem que simplesmente chegar e falar, olha, realmente, se há um potencial conflito, e nós estamos diante de um caso, pelo que consta dos autos aqui, há uma atividade que poderia ser ou não, né, vedada ou não, então o fisco teria que fazer essa prova e demonstrar de forma clara que houve um exercício dessa atividade. Tudo isso aliado àquele argumento que o Neudson acabou de trazer. Né? Então são essas considerações que eu gostaria de salientar. Doutor Neudson, levantou a mão novamente. Aqui no caso, eu não falei sobre a prova. Eu acho que aqui não é um caso de prova, certo? Assim, complementando o que a Paula falou, esse dispositivo aqui da resolução do artigo 94, aliás, a resolução 94, artigo 74 da resolução 94, ela, veja que é um artigo que fala da forma, certo? Ele não fala digamos assim, de matéria, fala de forma, porque o contribuinte, para sair do Simples, ele tem que sair, ele pode sair de duas maneiras, ou ele tem que dizer, eu vou sair do Simples, certo? Ou a administração tributária o excluir de ofício do Simples, são essas duas maneiras. Ele pode sair voluntariamente, dizer, não quero mais o Simples, certo? Eu vou adotar outro regime, ou existe as comunicações obrigatórias, e ele é obrigado a comunicar o fato, certo, que o impede de estar no Simples. Então, aqui, qual é a situação? O contribuinte não tinha atividade de defesa do Simples, certo? E aí foi apreciado o pedido com essa realidade. Eu vou aqui, não sei se sou eu. E aí, depois disso, ele vem e altera o contrato e inclui a atividade que é vedada. Esse ato, certo, corresponde a um pedido de exclusão. É isso que, então, é formal. Não importa se ele está exercendo a atividade ou não, só o fato dele incluir no contrato social uma atividade que é proibir, a lei, e aí eu digo que é muito claro que a resolução tem força cogente para os habitantes do Simples, os habitantes são obrigados a cumprir as resoluções do Conselho Gestor. Né? Então, assim, é uma questão formal, exercer ou não, ato incluir corresponde à ação. E a comunicação obrigatória, tanto é que ela é feita aí, né? Para todos os efeitos acontecer. Então, o ato da Receita de excluir é só para dar efetividade àquilo
que pela resolução já aconteceu, já foi excluído. Foi da efetividade porque não foi, precisou de um ato da administração tributária porque não foi efetivado na época. Então, aí, aqui, eu tenho compatibilidade com a lei, é certo? Porque aí digamos, diz respeito, né, a procedimento, isso diz respeito ao procedimento, não tem que estar efetivo, né? E por isso que eu acho que não há incompatibilidade, isso é perfeito. E aí, o que eu, assim, o meu fundamento é nem esse, porque eu estou entendendo que o contribuinte é prova. Aí ele inclui por ele, código todo dia, só um dia. Ele inclui 3, exclui no dia 14. Certo? Então, eu entendo que houve um erro do contribuinte. Colocou lá, esquinar e deveria estar. E é por isso que eu estou indo para aí. Certo? Mas eu acho que não, mas eu só estou a falar, porque eu acho que não é incompatível, não é lei. Certo? E não é uma questão aqui nem de prova, eu acho que não é prova, porque como o contribuinte já te retirou no dia seguinte, né, não tem que provar nada. Né? Para mim é evidente que houve um erro formal. Certo? É isso que eu não falei em prova. Perfeito, perfeito. Agora eu peço licença aos senhores para fazer algumas reflexões, alguns comentários. Eu me alinho muito aos que o doutor. Em primeiro lugar, chamar a atenção que esse artigo da resolução ele tem como base o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei Complementar 123. Ele diz claramente, a alteração de dados no CNPJ, informado pela microempresa ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. Alteração da natureza jurídica, atividade econômica, etc, etc, etc e tal. Ou seja, independentemente de discutir ou não a questão da resolução, esse artigo está com base em lei complementar e não nos cabe questionar. Por isso, gente, eu estava lembrando, uma coisa eu não tenho dúvida, eu até se o doutor Alexandre for colocar essa súmula, eu vou pedir a vênia e vou com os fundamentos. Porque a legislação, quando fala em Simples Federal ou Simples Nacional, nós tratamos de regras diferentes. No Simples Federal não havia essa regra, está entendendo? Então, por tal motivo, foi incluído aquela súmula. Aquela súmula saiu para a súmula federal, agora nacional. Eu entendo, respeito quem pensa o contrário, e claramente que não, tá ok? O que vale para um não necessariamente vale para o outro. Nesse caso, não se aplica ao Simples Nacional, porque o legislador criou essa regra, não nos cabe aqui discutir. O que me pareceu relevante nesse caso, aí, como muito bem, o Tom foi brilhante quando ele pontuou, informal, o contribuinte do dia informa um KNAI, ele fica, poxa, esse KNAI é impeditivo, então eu não vou exercer essa atividade, no dia seguinte ele já substitui, está entendendo? Então, nesse caso, eu acho plausível, até antecipando meu voto, acompanhar o voto do Alexandre, está entendendo? Mas por esse aspecto. Não acho que há aqui, nesse caso, irregularidade na legislação, me parece que a legislação é clara, nós não podemos transacionar com relação a isso, e eu entendo, quando a súmula fala em Simples Nacional, é só para o Simples Nacional, e Simples Federal é só para o Simples Federal. Tem votação agora, ou vocês ainda querem comentar mais alguma coisa? Ninguém levantou a mãozinha? Opa, doutor Alexandre, pode falar. Não, aqui só para o meu voto, então, eu vou colocar essa menção do Neudson ali, acho que é importante essa questão formal, que foi o dia, porque aí acho que facilita para todo mundo votar, eventualmente alguém vota pelas conclusões. E nessa questão da súmula, mais uma vez, Ricardo, eu não estou falando que se aplica a súmula, tá? É mais um argumentativo mesmo. Não, mas por esse caso, para mim é relevante, claro. Nesse colegiado, cada um tem sua opinião própria. Eu não concordo veemente com essa tese a respeito de todo mundo que pensa o contrário. Para mim, não existe essa distinção, está entendendo? Então, é isso. Mas ficamos claros, vamos ver. Doutor Neudson, qual é o seu voto? Eu acompanho o relatório, senhor presidente. Perfeito. Eu também, o relator. Perfeito. Doutor Lan?
Com o relator, presidente. Doutora Gisele. Ale, você vai incluir a questão da inteligência da súmula, né? Questão do Hildson e também da Proba, que eu acho que o Toselli colocou, era bem o tom da minha palavra, eu não quis conturbar mais, porque tinha muitas mãozinhas. Então, na verdade, eu acho importante constar em todos esses fundamentos, Alexandre, eu entendo que reforça e aí, Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também com o relator, presidente. Eu, antes de dar meu voto, eu preciso saber uma coisa clara, doutor Alexandre. Você vai colocar a súmula que está sendo vinculada a ela, por causa que é o Simples Federal? Não vou, é isso que você vai colocar? Não vou falar que está vinculado. Eu vou falar como reforço argumentativo no seguinte sentido. Na minha opinião, né? Tanto a necessidade dessa comprovação, que a súmula aplicável ao Simples Federal, não ao Simples Nacional, no seguinte sentido. Então, é um reforço... Apenas nas conclusões, tá certo? Porque eu realmente não concordo com isso fortemente. Então, vai ficar da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, correto? O conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa julgou, votou pelas conclusões do relator. Perfeito. Então, ficou o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar provimento. O conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa votou pelas conclusões do relator. O próximo processo da conselheira Bárbara foi retirado de pauta, que era o processo Jorrove Comércio de Calçados Limitada. Foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O processo seguinte, também é da conselheira Bárbara, é cobrar de cobranças dinâmicas empresa. Processo 14.120.000.037, 2010-66. Eu passo a palavra para a conselheira Bárbara. Deixa eu só abrir ele aqui, presidente. Até eu me perdi na minha bagunça. Engraçado, eu não coloquei ele na pasta T, não? Ainda não. Tá. Eu tô procurando na pasta T, só um minuto, gente. Lerdei aqui. Deixei ele aqui aberto, mas não coloquei na pasta T. Quando puder abrir, você avisa, né? Já coloquei, Nilson. Pode abrir? Pode. Aqui também é um processo de exclusão do Simples por excesso de receita. Então, aqui tem uma questão interessante, que a gente até olhou hoje de manhã. Foi lavrado um auto de infração em razão de a contribuinte ter ultrapassado, ter auferido receita no montante de mais ou menos 20 milhões de reais. E a exclusão foi decorrente desse PTA. Então, deixa eu só ler aqui que eu acho que é importante. Então, a interessada acima qualificada foi excluída do Simples por incorrer na vedação do artigo 9º, inciso 1 e 2 da Lei 9.317. E beleza, a exclusão ocorreu em face da representação fiscal número 2, tendo em vista que foi apurada omissão de receita nesse processo final 2009, esse PTA.
resultando na receita bruta acumulada no ano calendário de 2005 de R$20.998.000. Aí ela alega que, na verdade, ela foi surpreendida e tal, foi uma presunção de omissão de receita e tal, por depósito bancário não identificado, e que impugnou aquele processo e tudo. Basicamente isso. A DRJ mantém a exclusão do Simples. E eu dei uma olhada no PTA, e o PTA transitou em julgado já, com as receitas, aqui é o recurso voluntário, foi apreciado pelo CARF, trago o acórdão do CARF, mantendo a omissão de receita de depósito bancário não identificado, no montante lá de 20. Traz provas. Ela fala que na verdade, que não é faturamento dela, os depósitos bancários, é um falso faturamento, os valores depositados não lhe pertenciam integralmente, mas ela não traz provas dessas alegações. Eu estou mantendo eu nego o provimento ao recurso voluntário, inclusão do Simples, porque ela ultrapassou o limite de faturamento. E o limite de faturamento foi apurado em outro PTA. Esse outro PTA apurou com base em depósito bancário não comprovado, então foi receita obtida e o valor de R$1.900.000. Como traz prova e o PTA transitou em julgado, administrativamente eu estou mantendo estou negando o provimento ao recurso do ADE. Senhor presidente. Está mudo, senhor presidente. Tá certo. Obrigado, doutora Bárbara. Eu acho que o voto ficou bem claro dela. Colegas, a palavra está facultada. Alguém quer se manifestar? E aí, já cumprindo a sugestão do doutor Tozelli, que eu concordo plenamente. Bom, eu concordo, eu acho que ficou bem claro, né? Há um outro processo, omissão de receita, depósito bancário de origem não comprovada, ele foi perdeu, está comprovado o excesso de receita bruta, ok? Podemos votar ou os senhores pretendem fazer mais algum comentário? Então eu vou votar. Doutor Neudson. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Tozelli. Acompanhe, presidente. Doutor Alain Marcel. Acompanha, presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho também a relatora. E doutora Bárbara. Obrigada, Alexandre, por colocar um A no final aí. Perdão, doutora Bárbara. Porque além do meu nome, a pessoa está Perdão, desculpa, doutora Bárbara. Eu retifico o meu voto, eu acompanho a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Então, fica da seguinte forma. Esse foi o Cobrad, né? Sim. Acordo os membros do colegiado com unanimidade de votos no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Correto? Correto. O próximo processo, Bárbara, é da MPB Jazz Promoções e Eventos Limitada. O processo é o número 10.980.008.383.2005.44. Eu passo a palavra à relatora. Sim. Esse processo, especificamente, a discussão da cientificidade, se o contribuinte foi ou não cientificado do ADE. Mas é um pouquinho diferente do caso do Alexandre, porque esse caso aqui é uma manifestação de inconformidade ao indeferimento do pedido de enquadramento com efeitos retroativos até 1º
de janeiro de 97. Então, a contribuinte protocola esse pedido de enquadramento com efeito retroativo em 31/5/2004, ao argumento de que desconhecia sua exclusão e que só percebeu estar com a sua situação irregular quando tentou transmitir a DAS em 2004, relativa ao ano de 2003. Por meio do ofício CECAT número 165 de 2005, a autoridade fiscal informou que a reclamante fora excluída do benefício por meio do ADE número tal, 372-661, com efeitos a partir de 1º de novembro de 2000, em face da existência de pendências junto à PGFN, que tais pendências só tiveram sua exigibilidade suspensa quando da adesão ao parcelamento do PAS em 2003. Salientou também que a atividade desenvolvida é vedada pelo simples, razão pela qual não há possibilidade de deferir tal pleito. Aí, na manifestação, começa o processo com a conformidade, ela argumenta que ela desconhecia a existência de débitos inscritos em dívida ativa e a própria a exclusão do simples que foi feita por meio do ADE. Aí, a DRJ nega provimento à manifestação de inconformidade e, nesse caso especificamente, eu não achei nem o ADE, nem o comprovante que a contribuinte foi intimada. A minha proposta é de conversão em diligência para que seja comprovado se a contribuinte tinha ciência ou não tinha ciência da sua exclusão e trazer o próprio ADE. Obrigado, doutora Bárbara. Colegas, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está, nesse caso, ele questionou o fato de não ter sido cientificado e por isso tomou conhecimento? Sim. Porque, como eu digo, às vezes não tem um processo comprovante de ciência, mas quando ele comparece aos autos e demonstra pleno conhecimento, etc. e tal, eu acho que isso está suprimido, é aquela regra da 97, mas não é o caso, né? Não é o caso, porque nesse caso ela não está questionando a própria exclusão do simples. O processo é uma manifestação de inconformidade, ela pediu enquadramento com efeito retroativo e o que indeferiu esse pedido elencou você foi excluída do simples, conforme a ADE número tal. Só que esse ADE não está no processo e ela falou, eu nunca soube desse ADE, desse ato de exclusão do simples. Entendeu? Não é processo de exclusão do simples. Na verdade, esse processo começa com um pedido de enquadramento com efeitos retroativos. Aí, ao analisar o pedido, a autoridade fiscal fala o seguinte, não, você foi excluída do simples por meio do ADE número tal. E é disso. Entendeu? Qual que é a diferença? Entendi. E é relevante nesse caso. Nesse caso, essa prova é uma prova que se torna relevante, já que ele questiona em si o ato de exclusão, não é isso? E não tem a prova dos autos da exclusão. Não, toda eu não achei nem o ADE, inclusive. Perfeito. Colegas, não estou ninguém, isso pressupõe que ninguém quer se manifestar, correto? Doutor Neudson queria falar. A palavra está com o senhor. Eu estava olhando aqui pedido de retroativa, né? Assim, a situação, acho eu, que é a situação relativa comum, assim, quando ele, por algum motivo, é exclusivo, depois ele regulariza e pede um inclusive, certo? Então, ele entrou no simples em 97, durante algum tempo aconteceu alguma coisa que ele foi excluído. E aí, por algum motivo, ele precisa regularizar a situação, aí ele regulariza a situação e pede uma inclusão retroativa, certo? Essa é uma situação relativamente comum. No caso aqui, o contribuinte alega que ele foi fraudado, né? Ele disse que tinha, os débitos inscritos em dívida ativa que ele tinha, certo? Ele pagou.
e tinha até o DARF do pagamento, né, emitido pela empresa que fazia contratar dele. Só que o DARF era falso. Até que chegou na Receita para comprovar o pagamento, a Receita fez o DARF. O DARF era falso. Não houve o pagamento. Então, o que ele está alegando é que ele, digamos assim, ele foi fraudado e por isso ele quer uma inclusão retroativa. Né? Foi o que eu entendi, né? Não sei se... mas o problema anterior é, eu nunca soube que eu fui excluído. Pois é. Então, aí eu ia chegar nesse ponto. Então, o pedido de inclusão retroativa é esse. Bom, foi negado o pedido de inclusão. Eu acho que na impugnação, aí que no vídeo é que ele alega, ou deve alegar que aqui a exclusão não foi válida. Eu não sei se aqui a gente pode discutir a exclusão. Se a gente pode incluir no âmbito do pedido de inclusão retroativa, o que acontece essa inclusão ela foi criada uma administrativa, certo? Isto é a própria legislação. Então, a administração, um ator de liberalidade, faz com que houve muitos erros no pedido de inclusão do Simples, no início, em 1997, né, a lei dizia assim, olha, basta você começar a pagar o CND, né? Basta você começar a pagar o Simples, você já estava Simples. Recolhe com código, PA100, você já estava Simples. Mas depois veio uma nova assim, não, tem que fazer um pedido formal. E aí a Receita disse assim, olha, mesmo passado o prazo, certo? Se você pagou o Simples, certo? Eu vou fazer a inclusão retroativa. Essa é a situação da inclusão retroativa. Só que muitos contribuintes aproveitam essa possibilidade para pedir inclusão retroativa, mesmo ele já tendo estado no excluído. Certo? Aí, digamos, por hipótese, que a exclusão tenha sido válida, aí nesse caso, meu voto é por negar a inclusão retroativa. Porque, na medida que a exclusão foi válida, certo? A questão que se coloca é que eu não sei se a exclusão foi válida. Ele questiona a exclusão. Eu não sei se nesse processo de pedido de inclusão retroativa, aquela exclusão, certo? Isso aí, para mim, é a principal questão, né? Se a gente entender que pode apreciar essa exclusão, a gente pode aceitar essa recusa voluntária como sendo uma impugnação à exclusão, em razão de uma nulidade, né? Aí, no mínimo, a gente teria que dar uma oportunidade para a administração demonstrar a legalidade ou não dessa exclusão, porque veja que há uma inovação no fundamento, né, da defesa. Ele foi negado porque foi negada a inclusão retroativa, porque não foi aceito aquele argumento dele, porque ele já tinha sido excluído. Né? Aí vem com um novo argumento e diz, não, mas aquela exclusão não foi válida. Certo? A administração tributária não se manifestou sobre isso. E a gente não tem, não sei se eu não tive tempo disso, mas eu não sei nem se a DRG faz essas questões a relatora. Né? Se o contribuinte leu essa questão para a DRJ, se a DRJ preciou essa questão da invalidade da exclusão.
Né? Queria esclarecimento, por favor. Nelson, só aproveitando a carona, enquanto a Bárbara dá uma olhada aí, tem realmente aquele ato interpretativo da Receita Federal 16 de 2002. Aí dizia o seguinte: o delegado do escritor da Receita Federal, comprovado a ocorrer de erro de fato, pode ficar de ofício tanto o termo de opção, ficha cadastrada da pessoa jurídica, para inclusão no Simples, de pessoas jurídicas, escrita no CNPJ, desde que seja possível identificação, identificar a intenção inequívoca de um contribuinte aderir ao Simples. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao Simples, os pagamentos mensais, por intermédio do DARF Simples, e a apresentação da declaração anual simplificada. Então, na realidade, ele abria, vamos dizer assim, um permissível. Se houve algum problema no ato de inclusão do Simples Nacional, é possível que o delegado ou o inspetor da Receita Federal inclua ele, mesmo não tendo dado certo aquele ato de inclusão. Bastava que ele comprovasse que tinha pago e declarado, né? Está entendendo? Eu não sei até que ponto isso se enquadra no presente caso, sinceramente, mas esse ato declaratório interpretativo existe para o Simples Federal, isso não vale para o Simples Nacional, tá certo? Esse ato declaratório. E era na época que havia muito erro na ficha cadastral, no processamento, aí às vezes o contribuinte estava pagando o Simples Nacional, e depois verificava: olha, mas você não fez o cadastramento. Disse: não, mas você estava pagando, então a declaração se enquadrava nas condições, era aceito. No caso da doutora Bárbara, que é uma coisa que eu não entendi bem, ele pede uma inclusão retroativa, não existia essa possibilidade dessa forma, está entendendo? Salvo em situações dessa natureza. Ele comprovasse que estava pagando, soube que não tinha sido incluído e pode ser incluído, tá certo? Por isso, mas aí ele faz referência a um ato declaratório de exclusão, é isso que não... Presidente, é exatamente isso. Ele estava, para ele, né, para o contribuinte, desde 97, ele estava no Simples, e ele fala: olha, só percebi que a minha situação estava irregular quando eu tentei transmitir a DAS em 2004, e eu vi que eu não consegui. Eu acho que o sistema mudou e começou a não receber a DAS mais. Aí o contribuinte entra com esse pedido de enquadramento com efeito retroativo. Aí a autoridade fiscal, na verdade, você foi excluído de acordo com esse ADE em razão de ter débitos com a PGFN sem a exigibilidade estivesse suspensa. Aí o contribuinte fala: olha, eu nunca soube dessa, e na verdade eu achei que eu estava irregular. Aí vem com essa questão que o Newton colocou. Na verdade, meus DARFs estão aqui, e os DARFs, parece que, sei lá, se o contador fraudou, não fraudou, mas existe essa argumentação. Mas a questão para mim anterior é: o que o contribuinte alega é que ele não teve ciência do ADE. Como julgar esse processo sem saber se ele foi intimado ou não desse ADE? E respondendo um pouco a pergunta do Newton, na folha 161, Newton, olha o que a DRJ fala no item 5. Segundo consta da tela 113, a interessada optou pela sistemática em 1º de janeiro de 97 e foi excluída do benefício por meio do ato declaratório executivo 32661, tendo em vista pendências junto à PGFN. Na mesma consulta, a informação de que em 3/11/2000 foi gerada correspondência informando-a sobre a existência de débitos e que a interessada deixou de contestar o ato de exclusão. Não sei consultar onde, não sei que sistema, eu não vi isso nos autos. Assim, é de se declarar correta a emissão do ato de exclusão, uma vez que a situação de fato que impedia a permanência do sujeito passivo no Simples. Por outro lado, o fato de a interessada não ter apresentado contestação à época correta, impede que apreciar a má corrido tanto tempo. Mas, assim, eu não vi esse ato declaratório, não sei que consulta que é essa que a DRJ fez e que fala lá nessa consulta que em 3/11/2000 foi gerada uma correspondência. Não tem essa correspondência nos autos. Não sei se é um sistema que vocês têm acesso que a gente não tem acesso, entendeu?
Ele faz isso logo no início, é o CIVEX, né? Eu estou olhando aqui, é um sistema que está às exclusões do Simples Nacional, tá ok? Claro, o ideal é acesso se isso for questionado, não tem dúvida, né? Eu não vi nos autos, entendeu? Não sei se é a gente que não tem acesso a esse documento. Agora, eu não posso falar assim, não, realmente, ela teve sim, porque a DRJ falou que consultou um sistema e que foi gerada uma correspondência. Nem fala se essa correspondência foi entregue para o contribuinte, nem tem um comprovante de recebimento da correspondência. Pessoal, uma coisa para ficar bem clara, Bárbara. Então, ele questiona em si, que não conhece o mérito que ele questiona, eu não sei que exclusão é essa que eu não fui cientificado, é isso, né? Sim, por isso que a manifestação o pedido dele, primeiro, o pedido de enquadramento retroativo é indeferido, sob o argumento de que ele já tinha sido excluído conforme o ato da época, emitido da época, o ADE da época. Aí ele vem na manifestação de conformidade e fala, eu nunca soube desse ADE, eu só soube que eu não estava mais no Simples porque eu tentei transmitir a DAS de 2004, relativa ao ano calendário de 2003, e o sistema não recebeu. Então, desde 97, eu estou aqui recolhendo Simples e nem estou excluída. Por isso que ele pede o enquadramento com efeito retroativo. Aí a DRJ vem falar, não, realmente o ADE existiu e tem uma correspondência aqui que foi entregue. Agora, eu não achei nos autos nem o ADE, nem o comprovante de ciência do recebimento do ADE. Acho difícil analisar esse pedido de enquadramento com efeito retroativo, por mais assim, né, que, voltando ao questionamento do Newton, se isso existe ou se não existe, fato é que chegou para a gente julgar. Como é que a gente julga isso sem saber se o contribuinte sabia ou não da sua exclusão? Bárbara, eu encontrei um documento na página 51 do processo. Aí tem resumo do contribuinte do CIVEX. Aí tem situação da opção excluída, data 1º de novembro de 2000. Data da opção, são na página 51, viu? Tem esse extrato. Mas tem o recebimento do contribuinte? Tem o ADE? Não, esse é um extrato que informa. Para mim, esse é um documento válido, só se for sido fraudulento, mas eu aceito esse documento como um documento válido, tá certo? O extrato sem o comprovante, sem o ADE nos autos e sem o comprovante de recebimento do ADE? Simplesmente, o que o pessoal faz no Simples, eles têm um sistema que se chama CIVEX, tá certo? O sistema CIVEX, ele informa as exclusões no Simples Nacional. É como qualquer informação de um débito da Receita Federal. Tem um extrato, tem um débito aqui. Senão você diz, mas esse documento não é válido, a gente pode aprovar. Não parece razoável esse documento ter sido fraudulento, não. Ele me parece que ele tem, inclusive tem o número do ADN nesse documento, as folhas 51. Deixa eu dizer uma coisa aqui, até esse caso, a gente pode até discutir a tarde toda, mas qualquer decisão desse processo, ele não tem muito valor não, porque para o contribuinte do Simples 97 ou não, se ele não tem mais uma fazenda pública lançar nada, tá entendendo? Então, ele já está, ele está até um decurso do prazo. Agora, eu, pessoalmente, isso a gente adota de praxe. Sempre adotou, é um extrato, e esse extrato ele tem aqui claramente o número do ADE, a data da opção, está entendendo? E me parece plenamente válido ele para provar que ele foi excluído. Se vocês podem até devolver, mas essa é a informação que consta, e ela é uma informação válida, né? Como qualquer coisa, tem débito escrito na dívida ativa, a gente pega o extrato da dívida ativa, olha, foi escrito tal dado, está muito salvo, você diz, não, isso aqui é um documento fraudulento, mostre lá na PFM. Esse documento me parece plenamente válido, ok? O que tem... Nós temos aqui que pedir a palavra, aqui só pela ordem, eu não vi a ordem de pedir a palavra, tá entendendo? Mas tem o Toseli, tem o Efigênio e a doutora Gisele. Então, eles já estão pedindo a palavra, eu já deixo à vontade. Se você quiser comentar, fique bem à vontade também. Não, é só porque no meu voto está no sentido de que tem que ter o ADE e tem que ter o comprovante de recebimento do ADE. Esse extrato, que é um extrato do sistema da Receita, que eu nem sei que extrato que é esse, estou vendo aqui, não conheço, é suficiente. Por mais que tenha o número da ADE e que a
TRJ tenha consultado isso, autos, o próprio ato declaratório de exclusão e o comprovante que o contribuinte foi cientificado. Mas tudo bem, vamos escutar os colegas. Doutor Tozelli, Efigênio e Gisele, então aqui pela ordem. Doutor Tozelli, começa o senhor. Presidente, ninguém aqui está colocando em xeque a fraude ou não desse documento, não é isso. Esse documento, presidente, foi digitado por alguém pegou, digitou ele. Uma coisa, uma DIPJ, eu não vou dar um crédito para o contribuinte de saldo negativo se ele me mostra uma DIPJ, porque eu quero ver o que embasa isso. Como que você vê que o contribuinte foi notificado do ADE, pelo ADE e pelo AR, pelo edital? Isso é pessoal, isso indiscutivelmente não tem nos autos. Então, não se prova nos autos nem a existência do ADE, a intimação do ADE. Esse extrato não prova. Isso aí, na verdade, foi feito e é um documento interno da Receita Federal. Se você for ver a lei, a intimação, ela é eletrônica, postal ou edital. Se eu não vejo nenhuma das três, eu não posso afirmar que, não havendo fraude, a intimação ocorreu. Não, eu preciso ver justamente o documento certo que prove a intimação. E aqui, esse caso, é totalmente diferente do caso anterior, que o contribuinte apresentou uma manifestação, falou que tomou ciência, aí depois interpretaram que não era. Aqui, na verdade, desde o início, o contribuinte fala, não sei, eu não sabia que eu fui excluído do Simples. Cadê esse ADE? Cadê a intimação? Então, eu acho que não está claro que o contribuinte foi notificado do ADE, presidente. Doutor Efigênio. É só olhando a página 100, esse ato do CIVEX, ele consta do processo, a folha 122, que cita o ADE. Só está faltando realmente a questão da comprovação da ciência, né? Mas esse e o próprio ADE? O extrato, ele faz menção ao ADE, né? Sim, ele fala o número, mas ele não tem nos autos o ADE e a ciência do ADE. Tá, aí eu venho com uma questão que uma questão que eu estou batendo aqui é aquilo que o Neudson disse. Essa é uma situação que aconteceu lá atrás. E o contribuinte, ele simplesmente ele falou, eu não tomei ciência disso. E ele não fez no momento oportuno. E agora nós estamos diante de uma inclusão retroativa. Ele aproveita esse momento para poder discutir isso lá, uma questão que deveria. Esse é o ponto, né? Porque se tivesse a prova aqui dessa ciência, eu comprovaria exatamente o seguinte, ó, na verdade, aí eu poderia falar com a fé, porque ele tomou ciência. Agora, sem eu não posso comprovar, né? Eu não consigo. É isso que eu estou analisando, se essa questão, essa discussão suplanta a anterior, entendeu? Esse ponto. Perfeito. Doutora Gisele, está com a palavra. Então, Efigênio, na sua linha, eu acho que a questão é breve, a gente tem que conseguir ter essa confirmação, está nos autos. Já no outro caso, eu e a Bárbara também já fomos nessa linha, que essa intimação ela tem que ser formal, eu já joguei os casos, e assim, não é um documento tão difícil, né? E o ADE e a emoção, veja, de novo, eu acho que o Tozelli bem colocou, passa expresso nas modalidades, né? Isso não significa, dizendo que o sistema interno da Receita seja uma prova falsa, ninguém falou isso. Claro que ele é uma prova, é um lastro, mas ele não substitui a intimação formal, da mesma forma que a DIPJ é um lastro, da mesma forma que a DCTF, os demais documentos possíveis, trabalhar com conjunto probatório, e ele não está completo. Então, por isso, eu acho adequado e eu acho preliminar a questão posta na resolução para fim de que seja anexado aos autos. Doutor Neudson, com a palavra. Obrigado. Bom, mais uma vez, olhando mais um pouco. Bom, o que eu acho? Eu acho que a inclusão retroativa, ela só se aplica naqueles casos em que houve um fato do contribuinte que
ao pedir a sua inclusão no Simples. Então, lá no 97, lá do ativo da Receita, citada pelo Ricardo. Não é o caso aqui. Ele foi incluído no Simples, depois ele foi excluído do Simples, e está pedindo uma inclusiva, ou seja, como se aquela exclusão, certo, a gente estaria validando. Eu acho que não se aplica, porque o momento para se questionar a exclusão do Simples, aqui a gente está analisando o pedido de inclusão retroativa. Entende? Veja que não é um pedido, não é um ato do poder de polícia da administração para excluir o contribuinte. É um pedido do contribuinte de inclusão retroativa. Certo? Então, e baseado que no ato normativo, no ato administrativo, não se aplica ao caso. Eu entendo que não é o caso de, independentemente de como foi essa exclusão, não é o caso de dar uma inclusão retroativa quando o contribuinte já era do Simples e foi excluído. Certo? Segundo, essa análise da legalidade, da validade do procedimento de exclusão, não é nesse processo, é em outro processo. Não, acho que a gente não tem que discutir, já passou o tempo, certo, de discutir aquela exclusão. Ele foi excluído em 2000, salvo engano, a partir de 2000, certo? E o pedido dele foi, acho que é 2000, certo? Passaram anos. Eu não tenho certeza dessas datas, tá? Eu posso estar... O fato é que é depois. Então, eu entendo que não é o caso da gente rediscutir, né? Não tem como. E a administração também não. Veja que isso nunca foi. Então, não, desde que ele diz, não, eu não estou sendo disso. Veja, ele diz que não está sabendo, né? E mas também não tem, assim, evidência disso. Né? A única coisa que ele diz assim, não, já tive os dados que eu paguei, mas que não foi correspondente. Eu tenho um comprovante, mas eu sei que não está arrecadado. E avançando mais um pouco, ainda que a gente vai entrar no mérito daquela exclusão, não há dúvida que é devido à exclusão para mim, ele mesmo diz que deve, certo? Está claro, ele mesmo diz que deve, ele analisou, olha, o débito, tá, o que foi escrito em dívida ativa, são 5 débitos escritos em dívida ativa. O débito tá, é de PIX, explicar e vai se defender sobre aqui. Certo? Então, existia débito escrito em dívida ativa, não há dúvida de que é devido à exclusão, sim. Né? E ainda tem uma outra informação adicional que é relação à atividade. Tem aqui um momento de população de ímpetos. Por essa atividade, poderia ser incluída também, em relação à atividade ocupada dele. Então, do formal, do ponto de vista material, certo? Eu não vejo como, assim, eu não vejo adequado do ponto de vista material, porque tinha disso, né? E mais, o questionamento, na minha opinião, ele vinha questionando, dizendo assim, olha, mas eu paguei, mas está aqui o DAF, eu paguei, certo? Ele não questiona de que não foi notificação, certificação. Só agora, eu acho que aqui no recurso voluntário, eu olhei o pedido de inclusão retroativa, fala que foi sucedido com a dívida. Aí o pedido aí ele fala que não sabia da dívida. Certo? Então, assim, é um argumento, para mim,
não é forte o suficiente para a gente, digamos assim, ampliar o processo, o âmbito, o alcance do presente processo, tem para beneficiar aí o contribuinte. Então, eu não vejo saída. Obrigado. A doutora Bárbara pediu a palavra novamente, está com a senhora. Obrigada, presidente. Não, só para fazer o seguinte comentário. Eu concordo, Neudson, desde que o ADE estivesse nos autos e tivesse o comprovante que o contribuinte esteve ciente disso. Agora, a gente partir da premissa de que não é um momento processual adequado, porque ele deveria ter se defendido. Ele está falando exatamente que ele nunca recebeu isso lá atrás. O meu problema é o seguinte, como que a gente vai pular essa fase do auto nos autos? Não tem um parágrafo executivo e nem tem contribuinte esteve ciente de exclusão. A partir da premissa que deu o momento de se sempre eu nunca soube que tinha sido excluído. Além dessa atividade, ela vem narrada no ofício lá da SECAR, mas eu não sei se essa questão da atividade consta no ADE. Pelo argumento da DRJ e da SECAT, o fundamento do ADE, porque eu não tenho ADE, é o fato de ter débito sem exigibilidade suspensa. Então, eu poderia até falar que isso aí não é muito. Estou aumentando o motivo de exclusão dos simples. Mas é o seguinte, com a proposta de diligência, como decidir isso agora, sabe se o contribuinte foi sequer desse adequado de exclusão. Concordo, se tivesse nos autos confirmação, esse foi o momento adequado, esse defendeu atrás, mas a defesa agora no sentido, nunca soube que eu tinha excluído. Então, me incomodou o processo especificamente, não é que é essa manifestação de impunidade, uma deveria ter sido feita lá, se ele sequer sabia que tinha sido partindo dessa premissa, né? Por isso que minha proposta é de... Perfeito. Doutor Figente, estava dando a mão. É só um detalhe, porque a própria DRJ, ele afirma que não tinha noção, e na decisão da DRJ, ela vem citando que, ela cita vários processos que desde o ano de 99 havia pendência em relação a débitos de COFINS, FII Social, IRPJ, e cita que vários processos, ou seja, no sentido que esses débitos já estavam em aberto desde esta data, né? Foi que culminaram a inscrição em dívida ativa. Perfeito. Colegas, eu posso colocar em votação? Alguém quer mais se manifestar? Então, vamos começar com o doutor Neudson. Senhor presidente, eu até, assim, entendo bem razoável os fundamentos da diligência. Entendo que se eu tivesse dúvida, alguma dúvida, de que ele não deveria ser excluído dos fundos, certo? Eu concordaria, né? Eu acompanharia a relatora. Mas, no caso aqui, não existe nenhuma dúvida de que ele tinha débito escrito indicativo, né? Ele mesmo reconhece isso, que tinha débito escrito indicativo. E isso é causa suficiente para a exclusão. Então, a gente vai baixar a diligência, né, para trazer a informação que a gente conhece. Ele tinha débito, então. Né, assim, qual é a informação que a diligência pode trazer? Houve um processo de exclusão? Sim. Foi citado, cientificado, foi dado prazo de regularização, né, para ele regularizar, né? Então, tudo bem, poderia ser isso. Mas aí eu entendo, certo, que não é
esse momento para discutir, já se passou muito tempo, o contribuinte tem que ter alguma vigilância sobre, né, a sua situação fiscal, né, a sua tributária, né, aí ele passa, desde que ele vinha apresentando declaração de simples, quando já tinha sido excluído, ele continuou apresentando a declaração de simples, certo? Até que a Receita impediu a declaração do simples para quem já tinha sido excluído. Né? Ele foi excluído em 2000, continuou apresentando, só foi impedido de apresentar a declaração do simples em 2003. Então, assim, como é uma situação de razoabilidade, né, a gente, na minha opinião, uma situação de razoabilidade seria, no fundamento da razoabilidade, a gente voltar a questionar o procedimento de exclusão do simples. Eu não vejo aí essa razoabilidade, digamos, não foi vigilante com relação a se essa não vigilância dele, né, foi assim, queria dizer se foi por um erro, ou se foi até uma fé, aceitando a declaração, porque tem uma materialidade e razoabilidade, né, para a gente ampliar o objeto do presente processo, que é a inclusão retroativa, certo? Para condicionar essa decisão a uma legalidade do procedimento de exclusão anterior, a dúvida de que ele foi excluído, a dúvida do motivo da exclusão, que o motivo da exclusão é devido, isso não é dúvida. Então, eu não vejo por que aplicar razoabilidade. Ademais, ele aqui nem poderia ser incluído devido à atividade dele, né? O pai do Cidex diz que tem uma simulação de inclusão do centro assim, não foi incluído devido à atividade que ele informou lá no contrato social dele. Então, assim, para mim é contraprodutivo, não é razoável a gente ampliar o objeto do presente processo, que é a exclusão retroativa, né, para incluir essa questão formal e da exclusão anterior. Por isso eu vou ver divergência no sentido de negar provimento ou outros problemas. Perfeito. Então, o conselheiro meu sobre divergência, doutor Alain Marcelo. Doutor Zélio, desculpe. Luiz Henrique, perdoe. Presidente, aqui eu acho o seguinte, a gente não pode limitar o processo no tempo, a gente tem que saber as causas que levaram ao litígio, qual que é a controvérsia, por que ocorreu isso. O que eu vejo aqui, eu acho que a gente precisa investigar a origem do pedido de inclusão retroativa. O que levou o contribuinte a fazer esse pedido? O pedido de inclusão retroativo, ele está relacionado a uma exclusão anterior. Aí eu, na verdade, eu presumo sempre a boa-fé, desde que seja comprovada a má-fé. Então, nessa linha de presumir a boa-fé, o que eu vejo? Que o contribuinte apresentou uma DAS, processou. Apresentou outra DAS do outro ano, processou. Aí chega na terceira, o sistema bloqueia. Então, para mim, essa continuidade de apresentação de DAS, eu interpreto de forma divergente. Para mim, mostra que quando é que estava assim. Aí ele bate lá e fala, opa, está bloqueado. Ele vai na repartição e fala, você foi excluído. Aí ele apresenta, não no recurso voluntário, já lá no início. Não sei, cadê o ADE? Não sabia, cadê o ADE? Não me defendi do ADE. Pode ser que o contribuinte tenha má fé, mas eu não vou presumir a má fé. Até agora, a história dele, para mim, é convincente. Faz um pedido de inclusão retroativo, e aí agora a gente vai fazer o... Aí também é engraçado aqui, porque a gente está falando que tem que se limitar ao processo. Aí eu já tenho elementos suficientes para, no meu juízo de valor, falar que o contribuinte nunca podia ter tido.
Mas isso também não está nos autos, por quê? Volta lá na origem. Eu não sei qual foi o motivo da exclusão do ADE. Eu preciso ter o ADE. Então, aqui eu acho que é presunção de presunções e especulação. Concordo que dá para criar essa convicção, não é não posso dar para tomar esses dois rumos, mas como pego comigo sempre a opção da fé e o fato de apresentar os anos atrás, o risco ter aceito, e ele ter batido a porta da repartição pública, no momento em que houve bloqueio da DAS, isso permite concluir que realmente o contribuinte foi notificado da ação, não mas sim pela negativa de orçamento. Então, nesse contexto, ainda o colegiado venha depois falar, não, realmente ele foi excluído de forma certa. Tudo bem, nada impede. Aqui a gente está cansado de baixar em diligência para voltar. Isso não é a melhor, nesse caso, sendo necessária, para não falar imprescindível, a realização de diligência. Peço vênia, Celebelson, eu acho que fez um ramal muito, muito bom, muito coerente, acho que pessoalmente fácil, diligente, mas por causa da minha carrego muito forte comigo, e aqui é entrado porque eu acho que isso faz muito a ver com a nossa formação mesmo, né, quanto, mas enfim, então, presidente, para concluir, eu ponho relatando que a diligência é necessária. Obrigado. Alain, seu voto. Presidente, eu vou... Acompanhe a relatora. Doutora Gisele. Eu considero aqui, bem na linha que o doutor Zé e a Bárbara colocaram, imprescindível, tá? Entendo os argumentos do Neudson, mas a ausência de vigilância ou a fé não pode ser assim considerada, vez que a gente está reirada. Você acha que o contribuinte, de fato, se tivesse sido, ou se foi propriamente informado da exclusão, ele continuaria enviando? Acho, assim, de verdade, pouco provável, mas a gente tem que trabalhar com a boa-fé. E lembrando que o core do business do contribuinte não é essa alta vigilância, ele tem do negócio da empresa dele. É claro que ele tem que se atentar às obrigações fiscais, e aparentemente ele estava se atentando, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o serviço público, né? Então, assim, imagina, eu fui excluído num processo do qual eu não sei exatamente por que foi excluído, eu não tenho ADE no processo, eu não tenho comprovante de intimação. Para mim é não só necessário como imprescindível, sob pena de cerceamento, tá? Que eu vejo com muita gravidade isso. Não porque elas não sejam um indício, elas são por parte do fisco. Mas aqui a gente está falando também de um contribuinte que criou uma dinâmica operacional para trabalhar no Simples e, de repente, pode vir a ser surpreendido. Ele pode ter débito em dívida ativa, Nilson, mas lá atrás, será que essa era a exata condição? É a história da foto e do filme, eu não tenho isso com tanta, assim, clareza, tá? Então, eu não acho que ela seja nem ineficiente, nem que atravanque, eu acho que é uma garantia até para o público de enxergar que os procedimentos foram adotados de forma correta para fins de garantir o pleno exercício da defesa, ainda que no momento correto, traz. E aí, como bem a gente colocou aqui, vamos julgar se realmente for comprovado que ele merecia ser excluído, tem o ADE, tem intimação, não vai ter discussão assim, maior de diligência, tá? Então, eu acompanho a relação. Perfeito, obrigado, doutora Gisele. Agora o próximo é o doutor Efigênio. Presidente, é uma situação que eu me debrucei aqui, realmente tive muita dúvida, e não consta do processo, em relação a, inclusive, esses processos que eu acabei citando, que foram escritos em dívida ativa,
consta realmente a existência de débitos anteriores, mas verificando ele não consta nenhuma ciência disso. Olha, realmente há uma presunção muito forte de que ele tinha ciência. Só que o seguinte, olha, essa presunção, ela gerou uma série de dúvidas entre a gente aqui. Então, nesse sentido, eu privilegio, eu acompanho a relatora até para sanar essa dúvida e depois a gente discute o mérito efetivamente. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora. Doutor Alexandre. Eu também vou acompanhar a relatora aqui, sendo breve. Tá certo. Eu vou acompanhar a divergência, rápidos comentários finais. Eu acho que os extratos indicam a exclusão. Eu tenho extrato do CNPJ também, tá certo? Eu entendi as ponderações dele, mas eu acho que tá. E outro dado é o seguinte, mas não, a relatório de exclusão, ele tinha débito, né? Mas já está superado. Vou colocar da seguinte forma a conclusão, verifique se está correto. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a autoridade administrativa competente junte aos autos o comprovante de intimação da recorrente a relatório. É isso? Doutora, sim, correto? Eu queria até, assim, o seguinte sentido. Porque eu errei de velho, e que eu tenho que tirar. Porque se for confirmado, deve se reconhecer o reenquadrativo. Se for confirmado, eu tenho que tirar, né? Isso, claro. Nada, né? A presidente talvez incluir também a ADE, não só a estimação, mas o fez de... Então, encontro o documento. Deixa eu ver se ficou bom. Para que a autoridade administrativa competente junte aos autos o comprovante de estimação da DE, número tal, e cópia do referido documento. É isso que vocês desejam, correto? Vencidos os julgadores Nilson Cavalcante Albuquerque e Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que propugnarem negar provimento ao recurso voluntário. É isso, Nilson? Seu posicionamento também? Correto? Correto. Perfeito. Vamos passar para frente. Presidente, posso te pedir um intervalinho de 5 minutos, que eu só preciso pegar uma correspondência? Pode, não deve. Eu estava querendo também esse intervalo. 10 minutos de intervalo, tá bom? Já, te volto aqui. Eu pedi para interromper a gravação. Ok, Fabimar?